Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários e essa semana estamos falando sobre um assunto polêmico, batalha espiritual. E hoje nós vamos falar sobre dois elementos dessa armadura que Paulo nos constrange a não esquecer de estar usando. Porque a batalha espiritual não é contra carne e sangue. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas, embora portadores das mensagens malignas, né, elas não são o nosso adversário. Nosso adversário foi quem pôs na cabeça dela, no coração dela, aquelas mensagens, né? Então, a batalha espiritual não é uma batalha com Deus. Não tem... Deus, o diabo não é um inimigo de Deus no sentido de ser alguém que pode ganhar, né? Ele já perdeu, ele sabe disso. Ele vai nos enfrentando e vai tentando dissimular a nossa mente e coração para que ele tenha algum efeito produtivo na vida daqueles que não se submetem a Deus. Então a batalha espiritual não é um acontecimento de medo, né? Lá em 1 Coríntios 10:13 diz assim, ó: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então, as ferramentas que nós vamos descrever aqui hoje, elas têm esse objetivo de nos preparar para essa batalha que acontece no mundo espiritual. Porque há dois excessos, né? O excesso de que não existe, né? Esse negócio de demônio, diabo não existe, mas existe, né? E aqueles que acham que o diabo ele é produtor de tudo. Na verdade, ele traz a maldade para o coração e o coração é que se vira, né? Ele, né, que acaba encontrando aconchego e virando a bola. Então, como é que é essa armadura de Deus? Aqui no nosso texto de Efésios capítulo 6. Primeiro é o cinto da verdade. Preparo e seriedade é viver na verdade. Então a frase aqui é literalmente de colocar um cinto, que é a verdade, né? O que provavelmente a ilustração quer mostrar é que o cinto usado para apertar a túnica do soldado, uma única túnica solta no campo de batalha pode atrapalhar os movimentos do soldado e causar que ele tropece e fique muito mais facilmente à mercê do seu adversário. Um soldado sério, realmente vindo para a luta, preparado, terá um cinto segurando firme as suas vestes, né? Digamos assim, é como se você fosse jogar bola com short sem elástico, né? Trágico. Sem a verdade, a igreja e o salvo se tornam frouxos e instáveis. Sem um cinto, coisas caem e o soldado se atrapalha. Então, a verdade, esse cinto da verdade que Paulo traz aqui para nós, ele é um dos preparativos para essa luta espiritual, para a gente não ficar brigando com nós mesmos. Fale a verdade. A Bíblia diz falar a verdade em amor, mas a verdade é um componente inicial dessa estrutura que Paulo vai descrever aqui para nós durante esse resto da semana que a gente vai ter, né? Paulo já disse em Efésios que nós ouvimos a palavra da verdade e fomos salvos, que devemos falar a verdade com amor ao invés de sermos levados pelos ventos da falsa doutrina, que a verdade está em Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que devemos falar a verdade uns com os outros, lá em Efésios 4:25. Somos um povo da verdade e nós precisamos entender isso, né? Não é para bater na cara dos outros, é para ser franco e honesto sempre. Cremos na verdade, pregamos a verdade e falamos a verdade. Por quê? Porque quando a batalha começa e as calças começam a cair, quando o futebol começa, né?
Então a gente manifesta hipocrisia e insinceridade. A gente vai ser hipócrita, fingido, né? Por quê? Porque não é verdade, né? Não seremos sinceros porque vamos nos esconder atrás da mentira, né? Vivemos pelas aparências em superficialidade, né? E olha, tem gente vivendo na aparência, quer tenha, quer não tenha, nada, né? Quando permitimos que a verdade do Evangelho seja comprometida por qualquer onda popular ou preferência pessoal, a gente vai atrás de hoje, ainda mais nos dias de hoje, né, que a gente está vivendo essa maluquice que é o coronavírus. E pior do que o coronavírus, desculpe falar isso, né, no sentido amplo, é claro que no sentido individual não tem nada pior, né? Mas no sentido amplo, o nosso governo está vivendo essa mentira que você está presenciando, né? Aí você tem que escolher em quem você acredita. Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que olhar ao redor e ver se aquilo que está sendo dito é verdade ou não é verdade, né? Por mais que aquilo te afete ou não te afete, né? Por exemplo, eu acho que esse novo ajuda não devia ser de R$ 200, devia ser de 2.000, não é? Já que vai ajudar, ajuda de uma vez. Mas não quer dizer que eu crendo que deva ser 2.000, que é esse 2.000, então eu estou contra quem está falando que é 200, porque eu acho que 2.000 é o certo, entendeu não? Então, quando existe uma enorme distância entre a verdade de Jesus e a nossa prática, nós preferimos fazer o que a gente quer e não o que ele faz. Então, a consequência de não usar, provavelmente, nem sabe que está numa batalha. Quando você não está preparado, e isso não é um momento, é uma vida, lembra? A gente já falou sobre isso no início. A batalha não é um momento, é uma vida. E às vezes você não vai sentir ela tanto, ou vai sentir mais, dependendo da situação, da circunstância, de como você não se preparou para esse tipo de batalha, né? Por quê? Porque fica atrapalhado pelas incoerências dentro do seu próprio pensamento, que é certo, que é errado, por que você está se posicionando assim, daquela maneira, né? Então o inimigo vai passar pela gente, dar um drible da vaca, né? E a gente vai ficar simplesmente olhando ele passar, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não permitir que a verdade em Cristo seja minada, né? Então, você vai ouvir, se não ouviu, Deus não cuidou da minha mãe ou do meu pai, ou não cuidou das minhas coisas, do meu emprego, do meu filho, filha, pai, sei lá. Mas não é verdade, né? Não foi ele que fez o que tinha que fazer. E lembra, irmãos, nós estamos de passagem, não é? Quem está desse jeito, mimado, e sente a verdade de Cristo minada, está despreparado para a batalha espiritual e vai ser, digamos assim, ferido, né? Primeiro arrume as calças, coloque o cinto e aí venha lutar, né? Somos um povo imperfeito, mas um povo da verdade. Amém, irmão? Segunda coisa, a couraça da justiça, uma nova vida por Cristo em mim vivida. É por isso que Paulo falou tanto sobre relacionamentos, posicionamentos, como é que você lida com isso ou com aquilo, com aquela pessoa, com aquela circunstância, com aquele relacionamento, porque você precisa estar preparado, né? E a couraça, no caso do soldado romano, protegia então o abdômen e os órgãos principais, coração, pulmão, fígado, né? Os órgãos vitais, né? E às vezes era um tecido grosso, às vezes era couro, para evitar que qualquer espada ou flecha entrasse na primeira vez, né? E ele tinha que estar perfeitamente acomodado, moldado, né, a estrutura daquele que a carregava, né? Então, a justiça aqui mencionada não é a justiça própria ou das obras feitas, mas na minha própria força. Não na minha própria força.
Isso de nada vale diante de Deus e até pode ser usado pelo inimigo. Não, eu posso, eu fiz, eu leio a Bíblia, eu oro, eu até dou dízimo, né? E aí eu vou, não falto nenhum domingo, né? Eu ouvi uma senhora falando de uma igreja X aí, que o marido dela abandonou e o cara era sem vergonha, mulherengo, mas ele não faltava em nenhum culto. Não adiantou nada ele ir nos cultos, né? Porque o cara era injusto, mentiroso e estava se justificando indo aos cultos, né? É a vida de justiça que o Espírito Santo está agindo e fazendo a vontade de Deus em nossa vida, né? É a vida do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. A consequência da batalha de não usar é que a gente vai viver na carne e no pecado. Não há terceira opção, né? Ou a gente usa ou a gente não usa. Ou a justiça é a de Deus ou é a nossa. Não tem como, né? Se você vai viver no pecado e na carne, ou você vai viver em Deus e na verdade, né? E aí a gente dá as costas, né, para um inimigo que já quer nos despedaçar, né? Então, sua vida é espiritualmente indestrutível? Acho que não, né? Uma vida não conduzida pelo Espírito é carnal. E aí você fica exposto, né, ao inimigo. Precisa se preparar. O cinturão da verdade e essa couraça da justiça, né? Lembra? Sai a caça dos pecadinhos. Às vezes o pecadinho é buraco de pecadão, né? A história do Aquiles que foi morto com uma flecha envenenada no calcanhar, né? Por isso que fala assim, calcanhar de Aquiles, né? No Brasil pelo menos tem esse ponto que as pessoas falam, né? São as brechas pelos quais o inimigo pode acertar uma flechada que vão acabar com você. Irmãozinho, se você não está usando, se você não entende que você está numa batalha e você precisa se preparar, já é hora. Amém? Vamos nos preparar? Amanhã tem mais. Deus te abençoe e até amanhã.